assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. O espírito obsessor. O moço que nos conta esse relato tem 17 anos e diz que desde pequeno ele ouve vozes, ele vê coisas, ele sente energias estranhas. E várias coisas já aconteceram com ele, coisas bem intensas até, mas que ele não vai entrar em detalhes aqui. Mas que a maioria delas tem a ver com viagem astral e paralisia do sono. E o que ele vai contar hoje aqui pra gente, ele diz que já ensaiou pra contar várias vezes, só que ele tinha medo. E por causa desses acontecimentos, ele precisou visitar um médium para resolver toda essa situação. Mas aí ele resolveu contar tudo de uma vez aqui e que depois dessa visita a esse médium, ele diz que nunca mais vai se meter com essas coisas. Porque é o tipo de coisa que ele passou que ele não deseja nem pro pior inimigo dele. Isso aconteceu esse ano ainda. E ele diz que tem uns amigos, ele e alguns amigos, gostam muito de conversar a respeito do sobrenatural, a respeito dessas coisas. Então resolveram montar um grupo no WhatsApp para falar sobre esses assuntos e começaram a divulgar nas redes sociais e logo várias pessoas foram entrando nesse grupo. Depois de um tempo, nesse grupo, uma amiga dele, que também fazia parte aí, ela pediu para ele entrar em contato com uma mulher que estava precisando muito de ajuda. Essa mulher também estava fazendo parte desse grupo e a amiga dele disse que essa mulher estava sofrendo muito com perturbações de espíritos, visões desses espíritos, esse tipo de coisa. E ele, como diz que é uma pessoa incapaz de negar ajuda a ninguém, ele prometeu que ia ajudar essa mulher. Bom, então ele entrou em contato com essa moça e ele vai dar um nome fictício aqui dela de Ana. Então ele entrou em contato com a Ana, foi direto com ela e perguntou o que estava acontecendo. E ela começou a contar que desde criança ela vê coisas dentro da casa dela, ela tem visões de pessoas sangrando dentro da casa, ela ouve vozes e diz que estava até acostumada com isso, porque desde pequena ela via. E ela achou que esse grupo que eles estavam formando aí desses assuntos fosse para ajudar as pessoas. E por isso ela entrou nesse grupo, porque ela achou que fossem pessoas que iriam ajudar quando a pessoa tem problema com essa coisa sobrenatural aí. Ela disse inclusive que uma dessas aparições, uma que era constante, era um homem que sempre aparecia para ela e que inclusive batia nela e dizia que a levaria para o inferno. E mais, ele ainda falava que era para ela matar as duas filhas dela, que são crianças ainda. A mulher disse que não suportava mais essa situação. Então ele, vendo o desespero da mulher, ele estava tentando ajudar e falou que ia ajudar, que ela não estava sozinha. Mas ela disse que às vezes dava vontade de desistir, que, sei lá, era melhor fazer o que ele estava mandando. E ele falava para ela que de forma alguma ela deveria ouvir essa voz e de maneira alguma fazer o que ela estava mandando. Onde já se viu matar as filhas? Tá louca? E ele disse que era para ela ser forte, que ela iria conseguir, que não era para ela desistir. Ele disse que eles ficavam tempos conversando, ele com a mulher. E ele ficava horas ali conversando com ela até que ela se acalmava. Ela disse que já procurou vários centros espíritas, né, acredito, para ajudá-la, mas esse homem não a deixava em paz. E ela disse que ele batia nela na frente de todo mundo, até. Um espírito bater na pessoa, ainda na frente de todo mundo, como seria essa cena? Tipo, eu tô aqui, de repente, pá, pá, ah, que coisa esquisita. E esse homem ameaçava ela também. Bom, ela estava ficando depressiva já também com toda essa situação. Ela não podia nem sair de casa. Quando ela tentava fazer alguma coisa dava errado e impedia ela de sair, a impedia de fazer, de buscar ajuda, essas coisas. Com o passar dos dias, esse homem começou a aparecer perto das filhas dela. Ia a atacar tudo na presença das filhas dela. E ela começou a ficar cada vez mais com medo. Até que ela se lembrou do que o moço que nos conta esse relato, que estava ajudando ela, lembrou do que ele disse. E ela resolveu enfrentar essa entidade, esse espírito, esse homem, que ela descreve como um homem meio torto, que está sempre de cabeça baixa. Então ela o enfrentou e ele foi embora. Porém, um certo dia que eles estavam conversando, ela parou e disse para ele que esse homem estava bem perto dela, estava do lado dela. E esse homem estava falando para ela a respeito do moço que nos conta esse relato. E diz que ele falava bem rápido, coisas como: "Você acha que sabe de tudo, né? Ela é minha.
Acho que eles estavam conversando pelo WhatsApp, porque ela ia falando pra ele e por áudio tudo o que o espírito falava pra ela a respeito dele. E ele, por sua vez, rebatia o que o espírito falava. Ela não é sua, ela é de Deus, ela não te pertence. De Deus? Onde estava Deus quando você mais precisou? Você esteve esse tempo todo no fundo do poço. E é pra lá que você vai voltar se você não deixar ela. Depois desse falatório, ela disse que a cabeça dela parecia que ia explodir. E aí ela falou que ia embora. E o moço que nos conta esse relato, por sua vez, disse que não era pra ela desistir, que ele não a iria abandonar. Ele não ia deixar ela sozinha, em hipótese alguma. Depois de um certo tempo, esse espírito continuou ameaçando o moço. Até que um dia, a Ana, essa mulher, ela veio falar pra ele que o homem mostrou pra ela o moço que nos conta esse relato dormindo. E descreveu tudo o que tinha no quarto dele. A cor do lençol, a cama, as roupas que ele estava usando, tudo. Não tinha como ela saber disso. Então esse espírito esteve sondando ele também. Passou mais algum tempo e ele não conseguia mais dormir direito. Ele sentia que tinha alguém observando ele na porta do quarto dele. E ele sentia que essa pessoa estava ali desejando fazer atrocidades com ele. Até que a Ana disse novamente que esse homem falou dele para ela. É horrível, não é? Saber que tem alguém te observando. Ele disse que recebia constantes ameaças desse espírito, mas que ele não deixou a Ana sozinha. Ela estava progredindo, ela estava melhorando e ela tinha 2 meninas pequenas, 2 crianças, e ele precisava ajudar aquela mulher. Certo dia, a irmã dele, do moço que nos conta esse relato, de 12 anos, chegou assustadíssima, falando para ele que viu um homem parado atrás do carro, olhando para ela. E depois esse homem saiu devagar e desapareceu. Ele disse que correu lá para ver quem seria esse homem atrás do carro, mas não havia mais ninguém ali. 2 dias depois, ele conversou novamente com a Ana e ela disse que estava recebendo agora visões desse homem. Ela contou que o espírito desse homem andou pela casa dele, andou pelo quintal, e ela descrevia para ele o que o homem falava para ela. E o homem dizia, na verdade ela descrevia todo o quintal do moço que nos conta esse relato. Todo o quintal dele, coisas que ela não teria como ela saber. Depois ela disse que ele estava na cozinha, observando a mãe do moço que nos conta esse relato, lavando louça. Contou em detalhes a aparência da mãe dele. Em seguida ela falou que estava vendo uma garota pequena, com uma mochila nas costas. E ele falou que era a irmã dele, e a irmã dele estava no trabalho com a mãe dele. Então ele correu para lá, e quando ele chegou, ele viu realmente que a irmã dele estava com uma mochila nas costas, assim como ela estava descrevendo. Então a mãe dele perguntou o que estava acontecendo, mas ele achou melhor não falar nada. Então a Ana falou pra ele, pediu desculpas por tudo que ela estava fazendo ele passar, mas ele falou que era pra ela ficar calma, que ela não estava obrigando ele a nada, ele estava fazendo tudo aquilo por vontade própria, é ele que queria ajudar. Acabou que os sonhos lúcidos que ele tinha ficaram cada vez mais constantes, e ele não vai entrar muito em detalhes aqui, porque ele disse que essa parte também se relaciona com um lado pessoal dele, que ele não vai entrar em detalhes. Acabou que ele ficou dias sem conseguir dormir. Ele estava exausto já. Bom, resumindo toda a história, acredito que ela procurou um médium, né, para resolver tudo isso, para esclarecer essa situação. Então tudo se resume a: este homem que a perseguia, foi um homem que a Ana matou enforcado em outra encarnação, em uma vida passada. E ele atravessa gerações, ele passa encarnações atrás dela em busca de vingança. Aí que entra o lance mais interessante aqui do relato. Ela disse aí que certo dia, enquanto ela estava conversando com ele, do nada apareceu nas músicas dela, da playlist dela, no celular, em todas as músicas apareceu uma foto de um homem. E não importava, ela apagava as músicas, ela baixava de novo e essa foto continuava lá. Sumia, voltava com a mesma foto. E ela disse que era ele nessa foto, o tal homem que ela matou enforcado e que a perseguia, o espírito desse homem. A foto que aparecia em todas as faixas de música eram dele. Aí tá a foto para vocês conferirem. Ele mandou print screen, ela mandou um print do celular das imagens aí nas músicas. Diz ainda que ele está com a boca meio aberta por conta do enforcamento. Ela diz que descobriu tudo isso porque tem uma amiga que é médium. E
incorporou Maria Padilha, essa entidade Maria Padilha. E a Maria Padilha disse que estava com ela e que não iria abandoná-la. E acho que foi a Maria Padilha, não sei, que falou tudo isso aí desse homem, não sei. Sei que mesmo assim ele encorajou a Ana a procurar um médium especialista para ver todo esse caso dela. Então diz que ela começou sim a se livrar disso. Parece que ela já estava se livrando depois de procurar um médium especialista aí. Porém, ele diz que ela não fala mais com ele. Ela não responde as mensagens dele. Ele acredita que talvez por vergonha ou culpa de ter feito ele passar por tudo que ele passou por culpa dela. Bom, ele diz que por tudo que ele passou, ele teve que frequentar e ainda está frequentando um médium. Além do que, ele está emocionalmente abalado por tudo que aconteceu, por tudo que ele passou. E não só com isso, mas por outras coisas também. E ele termina dizendo que ele gostaria de pedir a oração das pessoas em favor dessa mulher e dele também. E por saber que essa experiência que ele teve pode ajudar outras pessoas do outro lado aí, ele resolveu compartilhar a história. E por último, ele deixa um conselho. Por mais que alguém precise de ajuda, se for um problema relacionado a isso, a essas entidades, que essa coisa aí, como ele contou no relato, não se intrometa. Apenas mande a pessoa procurar ajuda de um especialista, de um médium especialista, de um espiritualista, de um, sei lá, alguém que entenda muito bem do assunto, que saiba mexer com isso, que tenha o dom, que não você, que não tem experiência nenhuma, que não tem fundamento, que não tem estrutura espiritual, às vezes, para aguentar o baque. Ele teve que passar por várias coisas para se livrar disso. E ele diz que não tá totalmente livre ainda. Tá vendo, gente? Cuidado! Cuidado! Tem coisa aí que não é brincadeira, não é coisinha fraca, não é visãozinha de um espírito simples, não. Eu acho que é o que eles chamam de obsessor, talvez, né? Aquele espírito vingativo que fica ali em cima da pessoa. Vamos dar uma olhada de novo na foto que ele mandou pra gente. Que foi o print screen que ela mandou pra ele, né? Do celular. Todas as faixas musicais apareceram a foto desse homem misterioso. Que tá com a boca aberta, todas. Ela mandou aí um print, aumentou a imagem. É o tal do homem torto, que ela chama. Que tá sempre de cabeça baixa, porém apareceu aí a foto. Veja que a foto tá um pouco embaçada, parece que, sei lá. E tem uma fumaça branca na altura da testa dele. É uma fumaça branca. Olha, eu peguei essa foto e joguei no Google, pro Google ver se encontrava outras fotos parecidas, sabe? Pra ver se não foi tirada da internet, alguma coisa assim. Olha, deixando claro aqui que eu não tô chamando a pessoa que mandou esse relato pra gente de mentirosa. Não, eu quero muito acreditar nas pessoas. Porém, não tem como a gente saber da índole da pessoa. Porque eu já passei aqui eu já contei relatos que depois, enquanto eu tô editando, eu começo a investigar um pouquinho mais e descubro que é mentira. Descubro que a foto que a pessoa mandou, ela tirou de um blog no Google que não tinha nada a ver com a história dela. E ela vem falando que era a foto dela, entendeu? Isso me deixa muito triste. E isso acaba com a credibilidade do sobrenatural, dessas histórias, entendeu? Por isso que muita gente não acredita, porque muita gente mente mesmo. Mas como aqui a gente vai saber quem tá mentindo, quem tá falando a verdade? Porque essas coisas são mesmo mirabolantes, esses assuntos são incríveis mesmo. Mas e aí? Então eu peguei e coloquei no Google pra falar, deixa eu ver se tem alguma coisa na internet, porque a gente busca pela própria imagem, sabe? E não apareceu nenhuma imagem desse homem, nada relacionado no Google. Bom, eu dei essa simples pesquisada e não encontrei. Agora eu peço a vocês, se vocês souberem dessa história, se falar, não, isso aí tá em tal lugar, isso aí é mentira, isso aí, ó, me mostra, manda o link, ó, isso aí é história, me ajudem. Agora, se ninguém achar nada, desculpa de novo a pessoa que me mandou esse relato, ele tá querendo compartilhar pra ajudar outras pessoas se tiver uma história parecida. Mas é que esse lance da foto foi muito louco. Pô, imagina, é possível isso? Aparecer a foto da entidade assim, no celular? É muito legal, assim, interessante, né, sendo verdade. Então eu peço ajuda de todo mundo aí. O que vocês acham disso? Quem é essa entidade? É mesmo o homem que persegue essa mulher? Então vamos fazer oração para ele encontrar a luz e, tipo, segue teu caminho, sabe? Seja livre. Bom,
antes de terminar aqui o vídeo, eu quero falar pra vocês, agora pra gente dar uma aliviada aí na tensão da situação, pra vocês darem um pulinho no canal Pra Que Fazer Isso, do Wesley Valentim. É um canal onde ele, o Wesley, ele fala sobre vários assuntos, assuntos sérios, mas também assuntos aí que é pra você rir, que é pra você descontrair. Dá uma olhadinha lá, tá bem legal o canal dele, é um canal novo, ele tá começando agora, mas tá bem interessante. Então sai daqui, vai lá, dá uma olhada no canal dele, se gostar você se inscreve, você curte. E é isso aí. Se gostaram deste relato, não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo pra mim, de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, seguir a gente nas redes sociais, compartilhar esse vídeo com os seus amigos. E um beijo pra vocês, até o próximo relato. Se vocês perceberam, eu tô com piercing aqui agora, ai ai ai. Acho que eu vou fazer vídeo por vida de novo. Beijo pra vocês, tchau!